palavra já está aí, porque Deus já lhe deu, né. Então A- tome posse da oportunidade, né, e deixe Deus lhe usar, minha amada. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu confesso que já recebi muito aqui. Louvado seja Deus por cada um que aqui se encontra. Eu quero dizer que nós somos gratos ao Senhor, porque Salmos 3:5 vai dizer: se deitei, dormi e acordei, foi porque o Senhor me sustentou, o Senhor te sustentou, o Senhor nos sustentou, Ele tem guardado, Ele tem nos favorecido, Ele tem nos revigorado. Não fugindo do tema, eu gostaria que os irmãos abrisse comigo a Bíblia no livro das Escrituras Sagradas, Salmo 90, versos 4, que vai dizer assim: porque 1000 anos aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. E o versos 10 vai dizer: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. E o versos 12 vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quero agradecer à missionária Michele, à irmã Raimunda, a sua liderança, por me confiar a palavra do poçante de Jacó. Eu quero dizer para vocês que não me sinto capacitada, mas entendo que o Todo-Poderoso ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos, e quero engrandecer o nome dele, quero dizer que ele é grande, que ele é fiel, e fiel é quem vos chama, o qual também os fará, e fiel é Deus sobre as nossas vidas. E eu quero também estar lendo o livro da qual foi me dado o tema, que está em Salmos 127, versos 3. Louvado seja o nome do Senhor, que vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Ei, que tema forte da qual nós sabemos que os filhos são herança do Senhor, herança é bênção, herança é patrimônio, herança é algo que significa que nós herdamos presentes de Deus. Filhos são presentes de Deus. Louva o Todo-Poderoso, pois eu tenho dois filhos homens. Glória a Deus, já são totalmente independentes, porém dependentes de Deus. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida do meu esposo. Louvo a Deus, eu sou daqui do Rio de Janeiro, da cidade de Itatiaia, do bairro Penedo. E louvo a Deus, porque a palavra do Senhor começa assim: se o Senhor não edificar a sua casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. O que o Todo-Poderoso está querendo dizer com isso? É necessário que ele esteja presente em todas as áreas das nossas vidas. É necessário que a glória do Senhor desça e que ele somente apareça. É necessário que nós venhamos a guardar os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui já escutei a palavra, o Senhor, muito obrigada, porque se o Senhor já falou tanto conosco, já tratou tanto dos nossos corações, e a palavra do Senhor, quando ela é falada, ela entra para esmiuçar, ela entra para trabalhar. Eu vou fechar a câmera para eu ficar mais confortável. Ela, ela entra para movimentar
o nosso coração, ela entra para enraizar. E eu quero dizer que hoje há um novo tempo. Há um novo tempo para a minha vida e para a tua vida, porque Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem seu tempo e em tudo Deus tem propósito. E eu quero dizer que o Senhor tem trabalhado no tempo. Nós sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão, meu Deus, da sua velhice. Como Cantares também foi escrito por Salomão na sua juventude. Como o provérbio foi escrito por Salomão na sua meia-idade. E nós sabemos também que Salmos 127 também foi escrito por Salomão, um rei que Deus deu tanta sabedoria, um rei que o próprio Deus apareceu para Salomão em sonho e falou para Salomão: Salomão, peça o que tu quiseres e eu darei. Ei, Salomão, ele não pediu riqueza, ele não pediu glória, mas ele pediu sabedoria. Só que Deus, com seu amor, com a sua compaixão, com seu cuidado, Deus se apresentou a Salomão e falou assim: Salomão, viste que não pediste riqueza, nem fazenda, nem honra, nem glórias para si, mas o Senhor deu riqueza, Deus deu sabedoria e Deus deu honras para Salomão. Eu quero dizer que Deus sabia que Salomão, no seu final, ia vacilar, mas mesmo assim, o Senhor honrou a Salomão, o Senhor preparou o seu melhor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que os pais investem nos filhos. Ei, a palavra do Senhor, ela corta para mim de uma tal maneira, porque a palavra do Senhor é bem clara quando ele diz que os pais, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o Pai Celestial. Olha que coisa linda a palavra do Senhor quando vai dizer lá em Mateus. Meu Deus, como Deus tem sido fiel, como Deus tem agido com misericórdia na minha e na tua vida, nas nossas vidas. Ele diz através do livro de Mateus 7, versículo 7, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, abri-se-vos-á. O versículo 8 vai dizer, porque aquele que pede, recebe, e aquele que encontra, e o que bate, abre-se-á. E ele ainda diz, e qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? E ele ainda declara lá no versos 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará os bens que lhe pedirem. Eita! O Senhor nos ensina tudo o que nós pedimos em nome de Jesus. Ele irá fazer. Ei, pais, não desistam dos teus filhos. Ei, pais, orem para que eles se convertam, para que haja libertação, porque João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. E qual é a verdade que nos liberta? É a palavra de Deus. A palavra de Deus que entra para confrontar, para libertar e para transformar. Que coisa linda, porque Deus, ele nos leva ao limite para mostrar que ele é ilimitado. E a palavra do Senhor é mandamento, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E a palavra do Senhor também nos ensina que nós como filhos devemos honrar os seus pais, os nossos pais, para que os nossos anos venham a ser prolongados. Ei, vocês estão vendo aqui uma mulher que tinha tudo para dar errado. Eu falo que eu fui rejeitada porque eu nasci menina.
Eu sou dos anos 70 e naquela época os homens eles eram muito machistas, eles não aceitavam filhas, mulheres, eles queriam filhos homens. E eu nasci menina e eu já sofri essa rejeição e sou rejeitada até hoje. Até hoje eu não sei o que é uma conversa com o meu pai biológico. Já tentei, porque eu aprendi com meu pai todo-poderoso, mas eu aprendi também a obedecer o Senhor, a fazer valer o nome do Senhor, porque eu falo, Senhor, o meu coração tem que ter a tua presença. E onde tem presença, tem santificação. Onde tem presença, tem transformação. Onde tem presença, tem renúncia. Onde tem presença, a presença do Senhor que fará toda a diferença. Porque a palavra do Senhor é bem clara: se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia o sentinela. É inútil levantar de madrugada e comer o pão das dores. O Senhor está dizendo, se Ele não estiver sobre as nossas vidas, se Ele não for o nosso alicerce, se Ele não for a nossa fundação, se Ele não for o nosso Deus, Ele diz que em vão trabalha o sentinela. Ele está dizendo que tudo vai ser inútil. É por isso que o Senhor nos ensina a contar os nossos dias para que nós venhamos alcançar corações sábios. Eu não sei qual foi o pastor, eu só sei que os dois pastores, todos aqui, tiveram uma palavra assim, de fertilizante, mas falou algo que o Senhor sempre fala comigo, sobre a sabedoria, sobre o conhecimento. Porque o sábio, quando o sábio é corrigido, ele se torna mais sábio. Mas quando o tolo é corrigido, ele não aceita a repreensão. Meu papai, e louvo a Deus por esta oportunidade, porque nós aprendemos que Eclesiastes 3 vai dizer que tudo tem seu tempo e em tudo Deus tem propósito. Eu quero dizer que até o mal coopera, porque aos Romanos 8, 28 vai dizer, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Pai, mãe, é propósito de Deus fazer valer o nome dele sobre as nossas vidas. É propósito de Deus nos ensinarmos a viver o novo. É propósito de Deus querer o melhor para os nossos filhos. É propósito de Deus nós fertilizarmos a terra, nós prepararmos a terra, nós alimentarmos a terra. E como nós alimentamos a terra? Semeando, plantando, para que lá na frente venha crescer, a árvore venha frutificar e para que haja colheita. Oh, que presença é essa, Pai? Presença da qual o Senhor venha nos favorecer. Presença é essa que nós temos que trazer à memória somente aquilo que vai dar esperança, conforme o profeta Jeremias fala comigo. Eu quero trazer à memória o que vai me dar esperança. Ei, porque eu sempre falo, na minha mocidade eu fui muito amargurada por eu não ter ajudas, por eu não ter quem me amparasse. E quando eu levantei a mão para o Senhor, eu levantei com 39 anos. Meu Deus, que tristeza é essa? A minha tristeza maior é que eu demorei em responder o meu chamado, porque eu não me sentia amada, eu não me sentia querida, eu me sentia desprezada. Pensa numa pessoa que já sofreu, mas eu aprendi que Jesus Cristo sofreu muito mais naquela cruz do Calvário. Eu aprendi que o Senhor fala através da palavra dele em João 16, 33. Tenho-vos dito
para que me tenhas paz, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, que eu venci, perdão, e vós também irá vencer. O Senhor, ele deixou bem claro que ele havia vencido, que ele é um vencedor, que hoje ele se encontra à direita do Deus Pai como nosso advogado, e ele é o nosso intermediador, ele é aquele que nos ensina tudo quanto pedires em nome de Jesus, ele irá fazer. E eu louvo porque ele tem cuidado, porque a palavra do Senhor vai dizer em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correr o rio, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo, porque o Senhor vai dizer através de Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ei, vamos confiar que vai haver cativeiro mudado, vamos confiar que os filhos serão libertados, ainda que estão cativos, serão libertados, porque na palavra do Pai, quando é orada, a palavra do Pai, quando é proclamada, a palavra do Pai, quando é liberada, quando o céu se abre, há um novo tempo, há uma nova estação. Ei, eu quero dizer que papai, a primavera está indo embora, está chegando uma nova estação chamada verão, pois eu quero dizer que Salmo 126, número 6, vai dizer, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus folhos. Tome posse da tua colheita, tome posse que tu vai viver o novo, tome posse que vai haver restauração, tome posse que vai haver frutificação, tome posse que o ano está terminando, mas o 2026 vai vir com virada. Você vai viver uma virada, você vai viver o novo. O velho se passou, o velho já era. Você não vai viver marcas do passado, mas você vai viver a glória de Deus que está sobre a tua vida, porque onde tem glória tem honra, onde tem glória tem movimentação, onde tem glória tem excelência, porque o Senhor me ensina da seguinte forma: quer que comamos, quer que bebamos, faça tudo para a glória de Deus. Eu e você temos que viver para a glória de Deus. Eu falo, Senhor, eu vivo para a glória de Deus. Esse mês de dezembro, nós sabemos que sempre no mês de dezembro acontece sempre uma fatalidade, sempre perdas. E foi no mês de dezembro que, alguns anos atrás, eu perdi o meu irmão. Ah, mas perdeu assim, de uma hora para outra? Não. Eu perdi de alguns anos de sofrimento, porque ele era neuropata, ele era especial. Mas ele era muito amado por mim, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelo meu esposo, pelos meus filhos. Ele era muito amado. Mas o meu pai não gostava dele porque ele nasceu especial. E frutos de maus tratos. Mas eu quero dizer que Deus nos permitiu. Eu costumo dizer que Deus nos deu e Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. E ele viveu conosco durante 45 anos. Ah, mas pensa no neuropata com invalidez total. Ele ainda viveu muito. Eu falo, Senhor, ele foi meu presente, ele foi a nossa herança, ele foi a nossa joia rara, ele foi muito bem cuidado, ele foi muito bem amado. E o interessante é que no dia que o Todo-Poderoso falou que ia levá-lo, no dia 29 de dezembro, o Senhor falou para mim que ia levá-lo. E eu cheguei no hospital, que eu tomava conta dele todo dia. Pai, o Senhor falou comigo em sonho, o Senhor falou
Senhor me mostrou o braço dele, o braço do Senhor, com ouro puro Ofir na manga, com brilhante, com diamante, que ele pegava e ele falava assim: ei, não é para a morte, mas é para a minha glória. Não é para a morte, mas é para a minha glória. Pois eu quero dizer que ainda que esteja morto, vai viver, porque com Deus é assim. Deus é assim, ele mostra que o tempo, ele determina de quem vive e quem morre. Ele determina quem vai dar fruto, quem vai frutificar. Ele determina quem ele vai escolher para proclamar. Porque a palavra do Senhor é bem clara: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pois eu te digo que esses versículos é tirado. O Senhor escolhe poucos aqueles para levarem a obra por excelência, porque muitos já não se movimentam mais, muitos já não querem mais pagar o preço, muitos já não querem renunciar mais às suas vontades carnais, muitos querem fazer do jeito, pois o Senhor fala que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Pois o Senhor fala que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Pois o Senhor fala que ele fala até o sol para. Porque o Senhor usou Josué para falar e o sol parou. O Senhor é aquele que vai dizer através do livro de Salmos 147, pois ele conta o número das estrelas, chama todas pelo nome. Grande é o teu poder e infinitas são as suas misericórdias. E quando o Senhor declara que os filhos são a herança do Senhor, nós temos que orar, nós temos que profetizar, que cenários vai mudar, que a glória do Senhor vai avançar. Interessante quando o Senhor se refere aos javas. Aljavas era bolsa, coldre, onde colocava as flechas. E as flechas é algo para acertar. Flechas é algo para que nós venhamos ter um alvo. E qual é o alvo? O nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é o reino. Porque na palavra do Senhor eu sempre falo, Mateus 6,33 vai dizer: mas buscai primeiro meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer que o Senhor ele nos orienta a cada dia. Como ele diz, Deuteronômio 28:1, ele vai dizer que se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar os mandamentos que ordena hoje, bendito nós seríamos no campo. Ele está dizendo: bendito seria o fruto do nosso ventre. Os nossos filhos são benditos, os nossos filhos são herança do Senhor. Então, vamos apresentar ao Senhor, vamos colocar diante do altar do Senhor, ainda que seja rebelde, ainda que esteja ausente, mas o Senhor é o verdadeiro pastor e ele dará a vida para as suas ovelhas, pelas suas ovelhas, porque ele vai dizer através da tua palavra. Só que João 10:10 vai dizer que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Ei, cuidado com o ladrão, que o ladrão ele chega desapercebido, ele não avisa. E te digo mais, ele te pega quando você está sem as suas armaduras, sem os seus revestimentos, quando a casa está vazia. Então é necessário para que eu e você venhamos estar no livro de Efésios 6, a partir do versículo 10, demais irmãos, revestir de todas as armaduras de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra principados e potestades. E quando nós fazemos isso, nós ficamos firmes. Ainda que tentam roubar a nossa paz, mas o Senhor vai dizer que Ele é a própria paz, que Ele excede todo o nosso entendimento. O Senhor é aquele que refrigera a nossa alma, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos alimenta, o Senhor é aquele que vai dizer através de Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará, e ele dá o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele
confiarei. E ele ainda vai dizer que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está querendo dizer, olha, meus filhos, vocês lidam com 11.000 demônios, vocês lidam com o principado, vocês lidam com potestade. Ei, e quando eu ouço a oração de vocês, eu mando um Gabriel. Ah, mas às vezes um tal do principado, um tal de potestade tenta impedir. Ah, filho, aí eu chamo o Gabriel de volta e mando o arcanjo Miguel, porque é o meu anjo guerreiro, é o meu anjo, é o líder dos anjos, é o anjo que quando entra, ele entra para movimentar, ele entra para abrir o acesso, ele entra para mostrar que eu sou Deus na vida de vocês. Meu Deus, que coisa linda quando nós vemos a glória de Deus descer e ele aparecer. Que coisa linda quando nós descansamos, quando nós entregamos, quando nós esperamos. Porque Salmos 37, o Senhor nos ensina, a partir do versículo 4, que é para nós deleitarmos. Deleita-te no Senhor, que Ele irá conceder o que deseja ao teu coração. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele, tudo ele irá fazer. Sabe o que é isso? É você ter a certeza que Deus está cuidando. É você ter a certeza que ele nos ensina que sem mim nada podes fazer. É ter a certeza, conforme diz João 15, eu sou a videira verdadeira e Deus Pai, o agricultor. E a videira verdadeira é Jesus Cristo. A videira verdadeira é aquele que nos ajuda, é aquele que quando nós chamamos, quando nós clamamos, quando nós buscamos espírito, alma e corpo. O próprio Deus, ele se levanta do trono para nos dar vitória. Porque lá em Isaías 33:10 ele diz, agora eu me levantarei, eu mesmo, agora o meu nome será exaltado. E o nome do Senhor será glorificado, porque na minha e na tua vida temos que ver a glória de Deus. Temos que ser alimentados da palavra, porque a palavra é um antídoto que faz o nosso corpo se desenvolver. E a palavra do Senhor é bem clara. Nós sabemos que o 2025 já está indo embora, já está indo às portas, só que o Senhor manda dizer para a minha vida e para a tua vida, lá em Deuteronômio 28, versos 6, vai dizer assim, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ei, nós estamos saindo de 2025. Nós vamos ser benditos ao saíres dele. Nós estamos entrando em 2026, 2026 está chegando. Nós vamos ser benditos ao entrar. A palavra do Senhor, ela tem que ser positiva para a minha vida e para a tua vida. O acesso do céu, o céu, é necessário que... A palavra do Senhor é bem clara quando vai dizer, através do livro do profeta Isaías 59, que eis que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que possa nos ouvir. Ah, mas às vezes é a iniquidade, é o pecado que nos afasta das nossas orações ser respondida. Então vamos tampar a brecha, vamos livrar, vamos nos libertar de tudo aquilo que tem nos aprisionado, de tudo aquilo que o céu não tem se agradado. Vamos unir forças, porque céu não tem placa denominacional. Céu não tem, mas céu tem uma porta estreita. Céu tem um regulamento, céu tem mandamento. Mandamento é outorgado por Deus, mandamento é direcionado por Deus. É aquele que diz, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu estou aqui para te obedecer. Eu estou aqui para não fazer as minhas vontades, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero dizer que quando nós nos disponibilizamos, Deus honra, viu? Viu, pastor Lima?
Eu quero dizer que o Todo-Poderoso está me mostrando aqui um anel no seu dedo. O que é isso? Um anel de honra. O Senhor está me mostrando também que Ele tem uma grande aliança contigo. E a aliança é entre tu e Deus, meu Deus. E o Senhor manda te dizer lá em Jeremias 1,19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, para te livrar. Porque Deus tem te guardado, Deus tem sustentado. Tu és menina dos olhos do Senhor. E o Senhor manda te dizer lá em Isaías 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, o Senhor as condenará. Esta é a herança daqueles que servem ao Senhor, e a justiça vem de mim, diz o Senhor. Ei, mais uma vez o Senhor está falando em herança. O Senhor está dizendo que Ele não deve nada para ninguém. Quando nós fazemos a obra dEle com zelo, quando nós fugimos de tudo aquilo que vai desagradar o céu. Eu quero dizer que tem resposta, porque o Senhor falou para mim, fala para o meu ungido. Lá em Jeremias 33:3, clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabes ainda. E o Senhor manda te dizer que Ele deu uma sacudida nas árvores. Meu Deus. Ele deu uma sacudida nas árvores, mas para que haja frutificação. E Ele manda te dizer que, como olheiro, Ele é carpinteiro, Ele é o agricultor. E Ele tem te dado autoridade, porque Ele te deu autoridade para pisar na cabeça de serpente, escorpião, e não fará dano algum. E Ele manda te dizer que tu tem uma ajudadora, uma mulher que paga o preço. Tem mulheres, tem homens que estão do teu lado, que são leais, porque aqueles que são fiéis ao Todo-Poderoso é fiel ao seu pastor, porque muitas das vezes falamos que somos fiéis a Deus, mas não somos fiéis à liderança. E o Senhor, quando Ele chama o anjo da igreja que está em Filadélfia, ei, pastor, Ele manda dizer que Ele que tem a chave de Davi, que a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre, mesmo na pouca força. Ele disse que não negasse o nome dele. Meu papai. E Ele manda dizer também que Ele está pegando alguns. Ele manda te dizer lá em Apocalipse 3:19: eu repreendo e castigo todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te, meu Deus, porque tu fala: Senhor, eu quero uma igreja perfeita diante de teus olhos, uma igreja da qual o Senhor aprova, da qual o Senhor entra, da qual o Senhor trabalhe com liberdade, da qual, Pai, os teus olhos como chama de fogo, venha invalidar todo o laço, venha me revestir, venha cuidar da minha vida, cuidar da minha família, cuidar de tudo, porque tudo está entregue aos teus cuidados, Pai. E o Senhor fala: ouvi a oração e entra em cena. Irmã Silvia, Deus manda te dizer que Ele tem um cuidado, mas um zelo. Só que Ele manda te dizer que toda promessa ela é necessário passar pelo teste do tempo. E o Senhor manda te dizer que a resposta já veio. Só que o Senhor manda te dizer que é necessário você orar mais. Mas mais, menos de você e mais dele. Porque o Senhor vai dizer que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, a porta se abre. E o Senhor manda dizer que o vento não foi para a derrota, mas foi para aprendizado, porque Ele falou: olha, minha filha, a base, chamei como cedro do Líbano. Papai, o que é isso, papai? O cedro do Líbano, a raiz cresce para dentro, mais para dentro do que para fora, cresce onde ninguém vê, cresce onde a dor, onde as lágrimas, onde a intimidade, onde o Senhor está gerando. Meu Deus,
comunhão, santificação, renúncia. O Senhor manda te dizer que a tua família é propriedade peculiar dele. Ele manda te dizer que ele cuida e cuida com zelo. E ele manda te dizer também, Salmos 40, esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor, me tirou de um lago de lodo, de uma água parada, muitos verão e contemplarão, bem-aventurado é o varão quem deposita a confiança no Senhor. Ele manda te dizer, filha amada, eis que estou às portas, eis que entro, eis que arrumo, e eis que colocarei tudo em ordem, porque a sua casa é minha, a sua vida é minha, os teus são meus, e a glória do Senhor vai descer sobre a sua vida. E ele manda te dizer que envergonhados e confundidos ficarão todos que contenderam. E ele manda te dizer que o coração saudável dá vida na carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O Senhor manda te dizer que alguns acessos foram negados, que algumas pessoas foram desligadas, mas foi o próprio Deus ensinando. O próprio Deus te livrando. O próprio Deus movimentando, porque o Senhor vai dizer que os olhos dele procurarão os fiéis desta terra, e o Senhor manda te dizer que só vai deixar, papai, é isso mesmo? Joia rara, vasos de honras, pessoas cheias, para que quando você vier a proclamar, a sair, a pregoar, você saber que você foi discipulada por ele, você foi movimentada por ele. E o Senhor manda dizer que as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos, e não pode uma árvore má dar bons frutos, como não pode uma árvore boa dar maus frutos. É pelos frutos que vós sois conhecidos. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Missionária Dalzeni, Deus manda dizer que tem resposta, Deus manda dizer que tem movimentação do céu, Deus manda dizer que ouviu a sua oração. E tem um louvor que o Senhor falou assim, com gemidos e palavras, eita! Eu levo as minhas intercessões quando dobro o meu joelho, eita, no meio das atribuições. O Senhor manda te dizer que ele tem ouvido, mulher. O Senhor manda te dizer que às vezes você não tem palavra, mas o gemido, as lágrimas já são resposta. Ele manda te dizer para tu ficar em paz, porque era a música que ele cantou para mim quando ele estava pegando o meu irmão, quando ele estava levando. Pois eu vou cantar para você um trechinho que vai dizer assim, a bênção está perto de você, milagre hoje vai acontecer, o que eu preparei é bem maior do que os teus olhos podem ver, quem te fez chorar vai entender que há uma promessa para você, o que eu tenho contigo é especial, simplesmente sobrenatural. É sobrenatural, mulher! É sobrenatural, mulher! Missionária Michele, Deus tem novidade para a tua vida. Eu estou sentindo que está chegando uma novidade em sua vida. É uma promessa antiga, tão sonhada, tão desejada, tão movimentada. Está chegando uma novidade para a sua vida. E ele manda dizer que não precisa temer, que onde tu estiver, ele estará com você. E ele manda te dizer que ele te dará mais sabedoria, te dará mais conhecimento, e a graça dele irá te abastecer. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Irmã Raimunda, Deus está entrando numa movimentação aí, está entrando numa arrumação. Eu não sei o que precisa, mas o Senhor falou que vai ajeitar, vai arrumar, vai trabalhar mais e mais, vai enviar mais e mais mão de obras, sabe?
Ele vai movimentar os céus de uma tal maneira que tu nem imagina. Deus já deu ordem. Deus já deu ordem. Deus já deu ordem. Deus, ele tem sido fiel nas nossas vidas. E nós não precisamos ser reconhecidas por ninguém. O importante é que a glória de Deus, ele desça sobre as nossas vidas e que ele apareça. Que Deus, ele é fiel. E eu quero dizer que a irmã que orou por mim, ei, amanhã eu estou indo pegar um resultado de uma biópsia, porque diante dos olhos dos médicos é provável que eu esteja com câncer. Só que o Todo-Poderoso não confirmou isso no meu coração. Independente do BIRADS que deu BIRADS 4, tem de 2 a 95% que esteja. Só que eu falei com o Senhor, não tem BIRADS certo. Porque ele vai dizer lá em Jó 42:2, bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E não foi isso que o Senhor me disse, não foi isso que o Senhor decretou para a minha vida, porque nós sabemos que a doença, ela paralisa, a doença, ela invalida, a doença, ela atrofia, e eu falei, Pai, eis-me aqui, e eu falei, Pai, nós sabemos que quando a rainha Esther se apresentou diante do rei, naquele dia ela não poderia se apresentar, porque era o decreto de se apresentar diante do rei, sem ser convidado, era a sentença de morte. O povo de Esté já estava sendo dizimado para que viesse a morte. O povo de Esté já estava sendo, olha, todos, a forca já estava aberta, pois naquele dia Esté se rendeu ao Deus Todo-Poderoso e pediu ajuda aos seus, pediu a intervenção divina. E a oração que eu fiz ao Senhor, Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e terra, se o Senhor achar graça diante dos meus olhos, se é, Pai, que eu tenho feito a obra com excelência, os médicos disseram, Pai, que é bem provável, que é mais provável que eu esteja, Pai, mas o Senhor vai dizer através de Jeremias 32:27, alguma coisa maravilhosa para mim. O Senhor quer dizer que o possível eu faço e o impossível o Senhor faz. Pai, se o Senhor achar graça diante dos meus olhos, se o Senhor achar que eu faça a obra para fazer valer o teu nome. Não que nós, cristãos, nós não passamos pela enfermidade, nós passamos sim. A palavra do Senhor é bem clara que no mundo nós teremos aflição, mas para que nós venhamos ter bom ânimo. Mas não é isso. Eu tenho uma igreja para cuidar, eu tenho ovelha, eu tenho obras para fazer, e eu falo com o Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu não barganho, o Senhor sabe que eu não me vendo, o Senhor sabe que eu não me corrompo, o Senhor sabe, o Senhor conhece o meu assentar, o meu levantar, e vê se há algo em mim, Pai, da qual os teus olhos abominam, da qual os seus olhos, papai, os seus olhos venham a se irar, porque na tua palavra vai dizer que o Senhor é um Deus que se ira todos os dias, mas a tua palavra vai dizer, Pai, através do livro de Jeremias 3:23, que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam diariamente. Pois, Pai, se o Senhor quiser, Pai, o Senhor deixa, abre o acesso, porque hoje, Pai, nós temos o acesso livre, porque quando o Senhor deu Jesus para que nós, Pai, pecadores, fossem libertos daquilo que nós nos eram aprisionados em outra hora, aquelas amarguras do passado, aquelas coisas que foram feitas, Pai. Pai, o Senhor vai dizer que quando Jesus subiu aos céus, Pai, quando ele deu o último suspiro, o véu se rasgou, e nós hoje temos acesso direto para contigo. Nós temos acesso, porque antigamente era uma vez por ano e somente os sacerdotes, e hoje o Senhor nos deu a liberdade de acessar a Ti. Pai, assim como o Senhor liberou a Esther, a entrada, da qual o rei levantou o cedro, Pai, diga sim para mim, Pai. Pai, me responde, Pai. Pai, me responde, Pai, me responde. E Deus não testificou no meu coração que eu estou com essa doença.
Deus não testificou no meu coração que eu estou com essa doença. Deus não testificou. Eu fiz a biópsia, vou pegar o resultado amanhã, mas eu falei, Pai, estou nas tuas mãos. E eu me sinto no melhor lugar, porque vai dizer, para finalizar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente descansará. E eis que eu tenho descansado nas mãos do Senhor. Eis que eu não tenho recusado de fazer a obra. Quem sabe aqui, sabe que é Deus que me usa, que eu dou a liberdade dele me usar. Quem me conhece sabe que eu tento representar o meu pai, que eu tenho pavor do meu pai olhar para mim com olhar de reprovação. Eu tenho pavor de envergonhar o nome do meu pai. Embora já passei tantas coisas, mas eu aprendi com meu pai que cada um oferece aquilo que tem. Se você tem comida boa, você vai oferecer comida boa. Se o seu arroz com feijão é bem temperado e você só tem um ovinho mexido, bem temperado, e se você oferecer o profeta, um copo d'água com garladão de profeta, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te agraciar, porque aqueles que não lançam fora os pequeninos, vai montuar brasa nos céus. Só que o Senhor, ele fala para mim, lá em Jeremias 48:10, maldito é aquele que fizer a minha obra fraudulentamente. Poxa, eu falo, Pai, eu sei, eu conheço o Senhor, não de ouvir falar, mas da experiência. E eu amo, e eu procuro fazer com zelo. E eu não quero ficar sobre maldição diante de um Deus todo-poderoso. Agradeço. Agradeço e louvo a Deus pela vida. Louvo a Deus pela vida da irmã Vanessa. Louvo a Deus, irmã Vanessa, porque Deus é contigo, mulher. Deus é contigo. Deus manda te dizer que vai acontecer, ainda que tudo diz não, mas a voz do Senhor te encoraja a prosseguir. Ainda que o mar parece não vai se abrir, mas ele diz que tu não estás só, ele está contigo. E a voz do Senhor vai te encorajar a avançar, porque ele é fiel para guardar. Ele é fiel para proclamar, meu Deus, palavras que foram lançadas negativas. Só que o Senhor manda dizer que Balaão tentou amaldiçoar o povo, mas ele não podia amaldiçoar um povo que o próprio Deus já havia decretado bênção. Então, Senhor, assim como o Senhor falou para mim, todas as palavras de maldição que eu recebi do meu pai, que eu não ia valer nada, que eu ia ser uma prostituta, que eu ia ser isso, que eu ia ser aquilo, pois eu digo que o Senhor, ele anulou. O Senhor falou que na hora que Balaão estava profetizando, ele teve que profetizar. Como amaldiçoarei um povo que Deus não amaldiçoa? Como detestarei um povo que Deus não detesta? No lugar da maldição, ele teve que transformar em bênção. E conforme vai dizer, Números 23:19, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele, não faria, e falaria ele, não confirmaria. Ei, pois eu quero dizer, será do jeito que Deus disse para a minha vida e para a tua vida, para as nossas vidas, viu, irmã Karina? Será do jeito que Deus disse, porque Deus vai dizer através de Jeremias 1:11-12. O Senhor, ele chama Jeremias, ele dialoga, e ele fala assim, Jeremias, o que é que veio, Jeremias? E Jeremias fala, viste uma vara de amendoeira. E ele fala, viste bem, porque eu velo para que a minha palavra seja cumprida. Palavra esta que não vai voltar vazia. Palavra esta que vai nos encorajar a prosseguir. Palavra esta que vai fazer a gente avançar. Palavra esta que vai fazer nós vivenciarmos o novo de Deus. Porque eu não conheço Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus de saber que Ele age e que Ele vela para que a palavra seja cumprida sobre as nossas vidas. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu creio que tem vitória para cada um aqui tem renovo, tem movimento, porque eu creio que o poçante de Jacó fará proeza. Agora estarei orando. Pai,
Agradeço por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Agradeço pelo fôlego de vida, porque a tua palavra nos ensina, Pai, através de Salmo 156. Tudo que se tem fôlego, louve ao Senhor. E nós louvamos ao Senhor através das nossas atitudes, nós louvamos ao Senhor através dos nossos testemunhos, através, Pai, das nossas falas, através das nossas pronúncias, através dos nossos, Pai, comportamentos. Pai, não importa daquilo que nós somos caluniados, não importa daquilo das fofoca, dos levantes, não importa, Pai, porque nós sabemos, Pai, que 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Pai, eu venho te pedir que o Senhor como olheiro, o Senhor como agricultor, o Senhor como carpinteiro, Pai, que o Senhor venha passear aqui com liberdade. Passeia na minha casa, Pai. Passeia na casa dos meus irmãos. Passeia na casa das nossas ovelhas. Passeia, Pai, com liberdade. Entra na minha casa, entra nas nossas casas, que haja cura, que haja transformação, porque onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora há conversão, onde Jesus mora há transformação. Papai, marca os umbrais da nossa casa, para que nenhuma praga venha entrar na nossa tenda, para que os seus anjos, o Senhor venha dar ordem para nos guardar, para nos livrar, Pai, porque nós temos uma promessa, e que promessa é essa? Toda promessa ela tem que passar pelo teste do tempo. Pai, nós temos uma promessa que nós vamos proclamar a boa nova. Pai, nós temos uma promessa da qual o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu as nações como profeta, o Senhor nos deu as nações para curar, o Senhor nos deu as nações para falar que o Senhor transforma, liberta, cura, o Senhor invalida laço, o Senhor invalida sentença, o Senhor muda quadro, porque o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Então é por isso, Pai, passa aqui na vida dos pastores, passa na vida do meu esposo, pastor Gilberto, passa na vida dos ministérios, passa, Pai, nos altares, passa, Pai, nas igrejas que somos nós, porque nós somos a tua terra, uma terra que precisa muitas das vezes de fertilizante, uma terra que precisa muitas das vezes ser movimentada, uma terra que precisa de adubo. E que terra é essa, Pai? Essa terra sou eu, essa terra somos nós, essa terra, Pai, é terra para dar frutos, uma terra para semearmos, frutificarmos e colhermos, porque a palavra do Senhor é bem clara, aquilo que o homem semear certamente vai colher. Pai, como fome eu já te pedi, se o Senhor acha graça diante dos nossos olhos, se as nossas orações têm contemplado, Pai, o teu coração. Pai, que o céu reaja em prol de nós. Pai, porque o Senhor sabe o que cada uma aqui já passou. O Senhor sabe, Pai, por descontamento do povo. O Senhor sabe que já me disseram até que era o demônio que me usava, Pai. Eu já ouvi isso de líder, mas eu falei, Pai, muito obrigada, porque o Senhor é o verdadeiro pastor. Pai, é por isso que o Senhor me usa com uma unção diferenciada, porque essa unção não é minha. Essa unção é tua. Essas palavras não são minhas, mas é a palavra tua. Pai, porque a verdadeira profecia que jamais será invalidada é a tua palavra. E quantas pessoas, Pai, estão mortas por ouvir homens falar a revelação do coração? Porque o Senhor me ensina, Pai, através da tua palavra. Ai, daquele que fala aquilo que eu não mandei. Darei a luz na água de fel. E é por isso, Pai, que eu tremo e temo. E é por isso, Pai, como igreja, Pai, eu sei quem o Senhor é. Pai, sei que o nosso Redentor vive. E sobre a nossa causa o Senhor já se levantou. Papai, meu papai. Pai. Pai,
dizer que Jesus chorou. Pai, quando Jesus procurou ajuda, os seus discípulos estavam dormindo. Pai, mas nós sabemos que, conforme eu sempre falo, que tinha coisas que Jesus falava para multidões, tinha coisas que Jesus falava para 12, mas entre os 12, Pai, tinha o traidor. Tinha coisas que Jesus falava para 3, também tinha aquele que ia negar, mas tinha coisas que Jesus falava só para um, que era João, amigo íntimo de Jesus. Meu papai, toma conta aqui da tua igreja, toma conta da noiva de Cristo. Pai, que o Senhor possa governar a nossa casa, que o Senhor possa invalidar os laços de morte. Quantos jovens descendo à sepultura, Pai. Pai, que nós não venhamos ser omissos nessas guerras, mas que nós venhamos pregar o ID, que nós venhamos fazer valer o teu nome, que a tua palavra vai dizer, Pai, através dos livros de Efésios 3,14, por esta causa eu me ponho de joelho, que nós possamos juntar, Pai, porque juntos somos mais fortes, juntos somos mais que vencedores, que haja testemunho, Pai, que aqui, Pai, homens e mulheres sedentos de Ti, Pai, porque o Senhor não escolhe ninguém perfeito. Nós somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição, porque o Senhor nos ensina a ser de perfeito, porque o Senhor é perfeito. Então, por isso, Pai, eu entrego a Ti, Pai, o diagnóstico médico, eu entrego aqui as nossas vidas, nossas saúde, o meu ministério, os ministérios de cada um aqui, o ministério maior que é a nossa casa, a nossa família. Eu te entrego aqui, Pai, o celeiro, eu entrego aqui as nossas previsões, eu te entrego aqui portas de trabalho, eu te entrego aqui, Pai, porque a tua palavra vai dizer que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigada, Pai, por estes líderes que aqui estão. Obrigada, Pai, esses homens que o Senhor levantou para governar a tua igreja, para atuar como um anjo da igreja. Pai, não deixa, Pai, o adversário fazer graça nas nossas vidas. Pai, entra em ação, movimenta. E obrigada, Pai, por esta liderança, por cada família. Obrigada por tudo, por o Senhor me proporcionar, Pai, o fôlego, de eu poder contar as boas maravilhas, de eu poder contar, Pai. Pai, se o Senhor achar graça diante dos meus olhos, que um dia o Senhor me proporcione eu conhecer esses irmãos, eu abraçá-los e saber, Pai, que o Senhor é fiel, que o Senhor promete, que o Senhor cumpre e que o Senhor nos ama incondicionalmente. E que amor é esse que não nos julga, que não nos lança fora? Que amor é esse que não nos ignora? Um amor verdadeiro. Pai, o Senhor sabe que quando eu recebi esse versículo, filhos são a herança do Senhor, eu falei assim, Pai, muito obrigada, porque eu sou tua herança. Eu quero ser espelho do meu Pai, para que meu Pai venha me amar, para que meu Pai venha guardar. Então, guarda a tua igreja, guarda o teu povo e faça valer o teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, Pai, que reina e reinará para todos sempre. Amém, amém, amém. Perdoe a emoção, mas eu senti muito a presença de Deus. Eu senti como se o Espírito de Deus visitasse cada coração. Eu senti que o Espírito de Deus entrasse e o Senhor falava assim ao meu coração, fala para a minha igreja, Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, que nela darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Fala para a minha igreja que eu estou atuando. Fala para a minha igreja que eu vou proclamar boas novas. Fala para a minha igreja que vai haver colheita sim. Porque conforme eu orava, eu vi o próprio Deus. Meu Deus, que visão linda! Eu vi o próprio Deus chacoalhando a água. Porque que era o próprio Deus, eu não tenho dúvida, porque eram as mãos dele compridas. As mesmas mãos que ele me mostrou quando ele pegava o meu irmão no colo.
Eu vi as mãos dele descendo como um elástico. Eu via ele sentado ao seu sublime trono. Eu vi os seus anjos, arcanjos, querubins e serafins voando, proclamando e falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E eu via ele no alto, seu sublime trono, abaixando para ouvir as nossas orações, inclinando, e ele pegava sobre a mão dele uma peneira, pensa numa peneira gigante. E ali o Senhor ia peneirando, e ali o Senhor deixava o ouro e tirava o entulho. O que eu quero dizer, meu Pai? O que é isso? Mais uma vez o Senhor falou: o trigo, quando é amassado, a frutificação, ele vira ouro, ele é purificado. E o joio, quando é amassado, ele vira veneno. E por isso que o Senhor estava separando. O Senhor está separando aqui o povo remanescente. O Senhor se inclinou para ouvir as nossas orações. E ele falou assim: filha amada, ouvi as suas orações, ouvi as suas petições. Vem que diante de mim tem um coração sincero, um coração íntegro, um coração perdoador. Filho, filhinho amado, fala assim: é tempo de chegar a mim, porque eu estou chegando a vós. É tempo de anunciar a boas novas, porque eu estou anunciando a vós. É tempo, filho, tempo, porque eu estou planejando o tempo novo, que, como eu disse, pegarei muitos de surpresa, pegarei muitos que estão dispersos, pegarei muitos que estão atuando na religiosidade. Filhos amados, filhinhos meus, chamo assim porque eu amo, chamo assim porque eu cuido. Filhos meus, muitos já não têm o primeiro amor, muitos já deixaram, já esfriaram. Peço que volte ao primeiro amor, peço assim como reprovei Jesus, assim vou, eu quero aprovar vós, quero que chegue ao perfil de Filadélfia, tá com os meus olhos como chama de fogo, entrou, colocou portas abertas, invalidou, atuou e mostrou que eu dominava a igreja. Faço assim porque diante de vós coloquei portas abertas, e as portas que eu abro ninguém fecha, e mesmo na pouca força não negastes o meu nome. E farei que diante de vós todos aqueles que falaram, que bavearam do meu espírito, se dobre e reconheça que eu amo a minha igreja, e reconheça que todo joelho diante de mim vai ter que se prostrar, que toda língua diante de mim vai ter que confessar que só eu sou o Senhor, só eu sou o Deus dos exércitos, sou eu o Deus Criador, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que eu tenho matado porque vejo a maldade, vejo que eu mando recado, vejo que o povo não quer mais me honrar, vejo que o povo não quer mais me glorificar. Mas filhinhos amados, deixo as minhas palavras, deixo a paz e a graça. Pai, obrigada, meu papai, eu te amo tanto.
Oh, papai, obrigada pela tua amada igreja. Obrigada, pai, pelo teu cuidado. Conforme o Senhor alertaste através do profeta Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado seus segredos aos profetas. Obrigada, meu papai. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer.